Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Uma boa noite. Boa noite. Mudou agora? O pastor? Não, só estou aqui emprestada. Um pouquinho, um tiquinho, tá bom? Sente-se em nome do Senhor Jesus. Creio que vai ser uma bênção esse culto para a glória do nosso Senhor Jesus. Ele tem uma palavra ótima, maravilhosa para falar ao seu coração. Que você esteja com o seu coração aberto para plantar essa palavra lá dentro, para que essa palavra possa frutificar em nome do Senhor Jesus, amém? E a palavra que o Senhor Jesus me deu para trazer, para ministrar a sua vida, ela tem um título, né? Eu costumo colocar títulos nas mensagens, e esse título é: por detrás de uma conquista tem sempre um processo. Muitas das vezes a gente não quer passar pelo processo da nossa vida, né? Muitas das vezes a gente almeja alcançar algo que fulano, ciclano alcançou, mas nós não sabemos o processo que ele passou para adquirir aquela conquista. Quantas pessoas já ouviu: nossa, aquela casa que aquela pessoa tem, você viu? Você viu o carro novo que fulano tem? Mas ele passou por um processo para ter a casa que ele tem. Ele passou por um processo para ele ter aquele carro que ele tem. O processo muitas das vezes foi estudar muitos anos dentro de uma faculdade, adquirir muitos conhecimentos para que ele tivesse um emprego bom, um emprego melhor, para que ganhasse um salário bom e ter aquela casa. Mas para ele ter feito aquela faculdade, ele teve que desembolsar recursos, dinheiro. Para ele fazer aquela faculdade, muitas das vezes deixou de sair com a sua família, deixou de sair com os seus amigos, porque se gastasse aquele dinheiro faltaria para pagar a faculdade, ou se não tinha alguma prova e aquela pessoa tinha que estudar, e muitas das vezes deixou de desfrutar de muitas coisas para poder estar ali estudando, passando por aquele processo que ele sabia que mais para frente ele conquistaria algo superior, algo grande. E na nossa vida espiritual não é de outra forma, é da mesma forma. Nós temos que passar por alguns processos com o nosso Deus, porque em meio aos processos que nós passamos com o nosso Deus, a gente adquire conhecimentos, a gente cresce em meio aos processos com o nosso Senhor. A gente amadurece os nossos pensamentos, o nosso coração em meio ao processo com o Senhor. Então é preciso, é necessário nós passarmos por processos na nossa vida, porque por detrás de uma conquista tem um processo. O processo pode ser longo como pode ser curto, mas existe um processo antes de uma conquista. E eu anotei aqui uma frase muito bonita, inspiradora, que eu anotei assim: suportar o processo de Deus significa aceitar e confiar nos planos do Senhor, mesmo quando isso envolve passar por dificuldades, desafios ou períodos de espera. É a disposição de permanecer firme na fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas, crendo que Deus está trabalhando em seu benefício e cumprindo seus propósitos. Isso implica em ser paciente, perseverante e confiante. Então nós temos que ser pacientes, nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser confiantes em todos os processos que nós passamos com o Senhor. Por mais que nesses processos a gente passa por dificuldades, desafios, nós sabemos que nesse processo Deus está nele. E nós vamos obter a resposta, nós vamos obter o milagre, nós vamos obter a conquista tão esperada com o Senhor. Mas precisamos passar por períodos de processo. Precisamos. Muitas pessoas olham para o processo como se fosse algo muito doloroso, como se fosse algo muito grande, como se fosse algo, né? Deus que me livre passar por algum processo. Mas quando você olha
para o processo com o seu olhar espiritual, você vai ver que no processo você vai adquirir experiências que você nunca teve antes com o Senhor. Deus vai te mostrar e te levar além, a lugares que você nunca chegaria se você não passasse por processos juntamente com o Senhor. Então não devemos temer mal algum em nenhum dos processos da nossa vida, porque aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele te falou. Amém? Diga graças a Deus. Essa palavra que eu vou dar aqui a vocês, eu já dei essa palavra aqui em um dia da semana, quando o pastor precisou de se ausentar um pouco da igreja, que ele fez uma cirurgia. Só que Deus me fez levar essa palavra, quando eu ministrei aqui, para falar de provisão. E essa mesma palavra eu iria dar aqui, falando sobre provisão, mas Deus levou totalmente diferente para falar sobre processos. Então vai ser a mesma palavra, porém vai ser uma direção, outra direção que Deus deu, que é sobre o processo. E nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 12, peço para vocês estarem abrindo, em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver um homem que passou por muitos processos na vida. Ele passou por muitos processos na vida. E nós vamos ver um dos processos que ele teve que passar para crescer, para ele adquirir experiência com Deus. Gênesis capítulo 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Dizem que até criança sem dente acha, né? Mas se você não achar, também tem os obreiros aí à disposição para estar te ajudando em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e diante está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Quando nós lemos as passagens bíblicas, quando nós lemos as histórias que tem na Bíblia, essas histórias para nos inspirar, para nos ensinar o nosso dia a dia, a gente lê e acha que foi bem fácil, né? O Senhor fala para Abrão sair da casa dele, da terra, da casa de seu pai, da sua parentela, e ir para uma terra que ele ainda ia mostrar para ele. Ele nem sabia qual seria essa terra. E aqui diz, né, que ele moveu-se dali para a montanha. Parece que foi muito fácil. Mas se a gente pegarmos e viajarmos na palavra do Senhor, a gente vai perceber que não foi fácil para Abrão sair da sua zona de conforto, né? Estava ali sempre perto de parentes, do seu pai, na sua casa, na sua terra, conhecia a sua terra, o que ele precisasse ele poderia contar com um amigo, é ou não é? Então não é fácil sair da sua zona de conforto. Eu tive uma história parecida, o do Abrão ainda foi um pouquinho, né, como Deus não falou para ele aonde que ele iria, então foi um pouquinho mais difícil. Para mim foi um pouco mais fácil, mas eu tive uma história parecida com a de Abrão. Quando nós estávamos em São Paulo e nós fomos transferidos aqui para Minas Gerais. Lá mesmo, a gente já sabia que nós viríamos para Minas Gerais, que nós sabíamos que nós viríamos para Belo Horizonte. Não conhecíamos nada aqui, nunca tinha viajado para cá, não sabíamos qual igreja seria, mas nós tínhamos um rumo, nós tínhamos uma direção. Tanto é que eu pesquisei, né? Quanto tempo de ônibus, quanto tempo de avião, né? Para depois visitar a família. Então a gente tinha noção de tempo para visitar a nossa família. E já foi muito difícil para mim. Já foi muito doloroso sair de perto dos meus parentes, da minha mãe. Sou muito apegada à minha mãe, muito. Tudo que ela fazia era a minha mãe e eu que estava lá junto. Tudo que ela precisava, a gente estávamos juntos. E foi muito difícil para mim. Foi um processo doloroso para mim. Foi uma experiência nova que eu tive. Eu nunca tive essa experiência.
A minha família mais distante era 10 minutos da minha casa. O restante morava tudo no mesmo bairro. A gente até brincava, o bairro é nosso. Porque eu tinha primos na mesma rua, tios, tias. Tinha minha mãe, tinha o meu irmão. E eu estava na zona de conforto. Eu trabalhava muito lá em São Paulo, então eu precisava, muitas das vezes, da minha mãe, do meu irmão, para ficar com o Leozinho, com o menorzinho. Precisava, às vezes, faltava o açúcar. Mãe, tem açúcar aí? Estava querendo fazer um trem aqui. A gente já usava trem lá. Estava querendo fazer um trem aqui, tem açúcar? E tem, minha filha. Às vezes eu nem descia, Leozinho, vai lá buscar na avó o açúcar, que era bem pertinho. Minha mãe, fiz um bolo aqui, um pudim, vem buscar um pedaço. Então nós estávamos na zona de conforto. Tudo que eu precisava estava ali, a minha família estava ali, estava fazendo a obra de Deus, feliz da vida. Mas quando veio esse convite, foi algo muito doloroso para mim. Mas a gente veio, e como eu disse, a gente sabia para onde a gente ia. E já foi doloroso. Imagine para Abrão, que não sabia para onde ele ia. Imagina para ele. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, é muito mais fácil a gente viver. Mas quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós dependemos somente do Senhor. E é isso que Deus quer para mim, para você, que nós sejamos totalmente dependentes do Senhor. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, muitas das vezes, a gente nem lembra de pedir alguma coisa para Deus, a gente já conta com os amigos, conta com os nossos parentes. Mas quando nós estamos longe de tudo isso, você percebe que sem Deus você não pode nada. Sem Deus você não consegue nada. Você precisa dele para todas as coisas. Foi assim que eu me senti. Então, quando nós passamos por processos na nossa vida, como Abrão passou por esse processo, por esse primeiro processo aqui que ele teve que passar, de sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, a gente percebemos que nós precisamos a cada dia mais do Senhor na nossa vida. A cada dia mais nos envolver ainda mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu digo para você nessa noite, tem processos que é necessário você passar. Não adianta você ultrapassar, não adianta você querer pular etapas da sua vida, porque quando nós pulamos etapas em uma faculdade, em uma escola, quando nós estudamos somente uma matéria, mas vem a prova e cai todas as matérias, a gente não vai saber responder tudo que está ali, a gente vai saber responder somente aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente passou. E é a mesma coisa com Deus. Os períodos que nós passamos de processo com o Senhor, cada um deles tem um ensinamento, cada um deles tem um crescimento para a nossa vida. Diga graças a Deus. E Abrão, ele passou por muitos outros processos. Deus falou aqui que ele que faria dele uma grande nação, que abençoaria ele, que engrandeceria o nome dele, que ele seria uma bênção nas mãos do Senhor. Mas para isso ele precisou passar por esse processo. Para você conquistar algo na sua vida, você também precisa passar por esses processos. Eu vou dizer isso muitas vezes na mensagem, porque as pessoas acham, muitos de nós achamos que a gente querendo as coisas na hora que a gente quer, é nessa hora que a gente precisa, a gente pensa que nós somos dono do nosso nariz, a gente não sabe nada, é Deus que sabe de todas as coisas, é Deus que sabe a hora certa, o momento certo, que nós vamos necessitar daquela bênção chegar, daquela vitória chegar. Então nós precisamos passar por alguns processos, e Abrão passou por vários processos, e no meio desses processos, Abrão, ele desanima. E eu digo para você, nós somos de carne e osso, nós desanimamos. Quem disser que nunca desanimou, é mentira. Todos nós passamos pelo processo de desanimar. Por tantas lutas que nós passamos, por tantas adversidades que nós enfrentamos, nós passamos por esse processo. Mas no capítulo 15, você ainda não vai lá não, o título dele, no comecinho diz, Deus anima Abrão.
É isso que eu tenho para dizer a você. Mesmo que você está desanimado agora, Deus, Ele tem todo o poder para te animar, para te levantar, para te segurar pelas suas mãos e te levantar e te guiar até que você termine esse processo e alcança a sua vitória e alcança o milagre que você tanto espera. Mas é necessário passar pelos processos. Naquela época, quando algum rei gostasse de uma mulher, achasse ela formosa, bonita, eles mandariam até mesmo matar o marido para tomar a mulher para si. E Abrão passou por esse processo. Abrão, quando estava no Egito, ele passou por esse processo. A mulher dele foi tomada por Faraó. Faraó gostou da mulher dele. E antes mesmo dela ser tomada, Abrão, ele já tinha falado com Sarai: vamos fingir que nós somos irmãos, porque lá ele pode me matar para poder te tomar como mulher. E se eu falar que você é minha irmã, pelo menos esse risco de morte eu não tenho. E ali Sarai foi tomada como mulher por Faraó. Só que Deus, ele estava cuidando de tudo. Às vezes você passa por um processo muito grande na sua vida, mas continue firme, porque Deus, Ele está cuidando de tudo. Ele envia o escape. Ele é a luz do fim do túnel para a sua vida. Aonde você não vê mais saída, aonde você vê as portas todas fechadas, o céu fechado para você, Deus vai lá e escancar o céu. Ele abre portas aonde não tem porta para você entrar. E Deus foi lá e feriu a Faraó com grandes pragas por causa de Sarai. E Sarai voltou novamente para o seu esposo, Abrão. Abrão, ele ficou muito rico em gados, em prata, em ouro. E nesse momento os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a se contender um com o outro, não começaram a dar certo um com o outro. Ló, para quem não sabe, era sobrinho de Abrão. E nesse período Abrão teve que se apartar de Ló também. Ló teve que ir para um lado e Abrão ir para o outro. E essas coisas foi desanimando Abrão. Essas coisas foi desanimando Abrão. E quando eles se separaram, houve uma guerra e o sobrinho de Abrão foi levado cativo. Foi levado preso. Então foram muitas situações. E aí vem o capítulo 15, onde Deus, ele anima Abrão. Mas Deus, ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Nesse momento Abrão, ele precisava de ser animado. Mas quando nós lemos aqui o versículo, você vai ver que Deus não só animou Abrão, mas ele fez uma promessa para Abrão. Vamos ler aqui no capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15 de Gênesis. Hoje nós não vamos passear muito na Bíblia, não? Vamos ficar por aqui mesmo. No capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Deus, ele anima Abrão e ainda lhe promete um herdeiro. É isso que ele faz com você. Ele te anima e ele ainda faz promessas na sua vida. E você sabe que tudo que ele promete, ele cumpre. Diga glória a Deus. Mas Abrão ia passar por um outro processo na vida dele. Esse processo dessa vez se chama processo de espera. E que processo difícil é o processo de espera. Muitos de nós não temos paciência para esperar em Deus.
E quando nós não temos paciência para esperar em Deus, nós começamos a fazer as coisas conforme a força do nosso braço, conforme a força do nosso entendimento. E é aí que está o erro. É aí que as consequências vêm, como veio na vida de Abrão. Ele teve que esperar aqui um período, e ele não aguentou o processo de espera. E ele fez algo que Deus não falou para ele fazer. Deus prometeu aqui que o herdeiro dele seria gerado aonde? Na casa dele. Viria dele. Mas ele não soube esperar. Quando a gente vê aquela fila no mercado, né? A gente fica lá desesperado. Qualquer coisa na nossa vida que seja um pouco longo demais, nós já não temos paciência para esperar. Nós queremos sempre saber a hora, o dia e o momento certo. Aí sim, não, já sei que vai ser aquele dia, então vou conseguir esperar. Mas quando a gente não sabe, a gente fica desesperado e começa a fazer coisas que não estão sendo direcionadas pelo Senhor. Nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, o que aconteceu com Abrão e o que aconteceu com Sarai, por não aguentar esperar o processo de Deus. Eu digo a você que quando você não aguenta o processo de espera, você faz conforme as suas forças, conforme os seus pensamentos, e as consequências ela vêm. Nós achamos que as consequências não vêm, mas ela vem sim. E muitas delas estão penduradas a vida inteira, porque não consegue esperar. Não consegue nunca esperar. Vamos em Gênesis capítulo 16, você pula uma folhinha aí, nós estávamos no capítulo 15, vamos para o capítulo 16. Versículo 2 está escrito: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, e terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de quem? De Sarai. Quando nós saímos do processo do Senhor, o processo ali que ele tinha, Abrão naquele momento, era o processo de espera, e ele saiu daquele processo, ele parou de ouvir a voz de Deus, para ouvir outras vozes. Ele ouviu a voz de sua mulher. E quantas das vezes pessoas são usadas pelo inimigo para falar conosco e nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque achamos aquele conselho mais fácil, mais rápido. E aí que mora o perigo. Então Abrão, ele deixou de ouvir a voz de Deus quando ele ouviu a voz de Sarai. E houve grandes consequências para a vida deles. Agar, que era serva de Sarai, gerou um filho de Abrão. Esse filho de Abrão se chamou na época Ismael, que são os ismaelitas, que até hoje trazem consequências para o povo de Deus. Até hoje eles querem acabar com o povo de Deus. Estava até conversando com um pastor, ele falou assim: essas guerras aí são os ismaelitas contra o povo de Deus. Então, para você ver, algo que Abrão fez lá muitos e muitos anos atrás, se pendura até hoje a consequência. E quantas das vezes você coloca a culpa em Deus por você estar passando por períodos muito difíceis, dolorosos, mas a culpa é sua, porque você saiu da linha que o Senhor colocou para você andar. Você saiu do processo que você tinha que passar com Deus, que era algo para o seu crescimento, está sendo algo para sofrimento, que está trazendo sofrimento para a sua vida. Essa mulher Agar, ela infernizava a vida de Sarai. Como essa mulher deve ter se arrependido, porque na cabeça de Sarai, o que ela queria? Que aquela mulher gerasse o filho. Quando o filho nascesse, ela ia dar o filho para Sarai. Sarai ia criar aquele menino e pronto. Mas não foi conforme ela queria, porque não é conforme a gente quer, é conforme Deus quer. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós temos um Deus que Ele conhece o dia de amanhã. Então nós precisamos ouvir a voz dEle. Ela não sabia que Agar ia fazer isso com ela, mas Deus já sabia. Deus já sabia.
E mesmo assim, ela preferiu ficar ali massacrando Abrão. E ele ouviu a voz dela e sofreu grandes consequências. O tempo de espera pode te levar a pecar e receber grandes transtornos. Não vale a pena. Não vale a pena você sair da vontade de Deus para fazer a sua vontade. Abrão ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Por esse motivo. Porque ele não soube esperar. Imagina. Quando a gente não falamos com Deus um dia, parece que aquele dia, né? É um dia ruim, chato. Nossa, está faltando alguma coisa. Imagina 13 anos você ficar sem ouvir a voz de Deus. E tem pessoas hoje em dia que estão há muitos anos sem ouvir a voz de Deus. Estão capengando por aí. Mas a culpa não é de Deus, a culpa foi dela, a culpa foi dele. Porque saiu da palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz, porque não é a vontade do nosso Pai, que Ele fique sem falar conosco, que Ele fique sem nos tocar, não é a vontade dEle. A vontade dEle é que você chame e Ele na mesma hora está ali para te atender. Essa é a vontade de Deus. Então aqui na Bíblia diz que houve um concerto entre Deus e Abrão. Creio eu que Abrão, ele se arrependeu e clamou ao Senhor, foi firme. Meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. 13 anos. E quando ele ouviu a voz de Deus, imagina, glória a Deus. Para ele foi um alívio, aquilo foi uma resposta do quê? De perdão. Deus me perdoou, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Houve um concerto entre Deus e Abrão. E Deus nesse concerto, Ele muda o nome de Abrão. O nome que era de Abrão passou a ser Abraão. Diga glória a Deus. E Deus também Ele quer mudar o seu nome. Eu não sei o nome que você tem por aí. Tem muitas pessoas que têm o nome por aí de caloteiro, de caloteira. Essa daqui compra e nunca paga. Essa daí, nossa, meu Deus do céu, não vale um tostão. Tem muitas pessoas que têm nome sujo, mas Deus quer transformar esse nome sujo para um nome limpo, um nome alvo como a neve. Diga graças a Deus. E Deus, Ele não só mudou o nome de Abrão para Abraão, mas como Ele mudou também o nome da esposa dele. Isso significa que Deus não quer somente mudar o seu nome, mas Ele quer mudar o nome da sua casa. Ele quer mudar o nome da sua família. Ele quer mudar o nome da sua parentela. Ele quer mudar o nome de todos, de fracassado para mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? De Sarai passou a ser Sara. O seu nome também pode ser mudado pelo poder de Deus. Se você não pular processos, se você não pular etapas da sua vida, mas se você continuar firme com o Senhor, Ele vai mudar o seu nome, Ele vai mudar a sua história, em nome de Jesus. E nós vamos ver aqui no capítulo 21, o que aconteceu depois desse concerto. Eu já disse que o nome foi mudado, nós vamos ver aqui esse nome mudado, mas algo mais aconteceu. Como eu disse para vocês, Deus nunca faz o que nós pedimos, Ele faz sempre além. Diga glória a Deus. No capítulo 21, versículo 5 está escrito: e era Abraão, não era mais Abrão, era Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu quem? Isaque. A promessa de Deus cumpriu na vida de Abraão. A promessa de Deus vai cumprir na sua vida. A promessa de Deus vai cumprir na sua casa. Basta você acreditar. Basta você continuar firme em cada processo. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque
foi desmamado. Ele cumpre as promessas que Ele fez para a sua vida. E Ele não te larga lá não. Ele continua cuidando, Ele continua velando. Porque em meio aos processos nós vamos precisar de Deus. E depois que as promessas são cumpridas, nós continuamos precisando do Senhor. Quem diria aquela senhora gerar um filho, dar à luz a um filho e ainda deu de mamar. E não foi por uns dias, não, foi até ele ser desmamado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. O leite é o sustento da criança. Quando a criança nasce, ela precisa do leite materno, porque o leite materno tem todas as proteínas para que ela cresça saudável. E é isso que Deus quer fazer também na sua vida. Ele quer te dar o leite, Ele quer te dar o alimento, até que você seja desmamado. Diga graças a Deus, até que você alcance a sua vitória e o seu milagre. E essa mulher amamentou aquela criança. E eu digo a você, eu acho que nem era casada, eu sempre achei muito bonito as mulheres amamentando o seu filho. Achava lindo demais. Às vezes ficava lá com o celular, amamentando, assistindo alguma coisa, lendo um livro. Como eu achava aquilo bonito. Até eu dar de mamar. Só as mulheres vão saber disso. Até eu dar de mamar. Menina, eu me esperneava de dor. Comecei, não é? Dolorido demais. E para mim foi muito ruim. Era pingando sangue junto com leite, a boca da criança com sangue, com leite, algo que eu não aguentava. Chegou um tempo que eu falei, amor, não aguento dar de mamar para essa criança. Parece que a sua alma está sendo sugada. É ou não é? Quem foi assim? Então esse processo, quando eu lembro como um processo muito doloroso para mim. Sabe por quê? Porque eu não fui até o fim. Chegou um momento que eu não conseguia, eu falei, compra um leite para essa criança. Eu vou cuidar do meu seio, e assim que ele estiver bom, eu volto a dar de mamar. E uma semaninha já estava ali mais recuperado. Quando eu fui dar de mamar, cadê o leite? Secou o leite. E eu digo para você, quando você não passa pelo processo de Deus, quando você desiste em meio ao processo, você nunca vai chegar até o prazer. Eu não tive o prazer de amamentar. Para mim foi um processo muito doloroso que quando eu conto essa experiência vai ser como uma experiência dolorosa, porque eu não fui até o fim. Quando você não vai até o fim, você não vai ter o prazer na sua vida. Deus, Ele não tem prazer na alma que recua, na alma que não vai até o fim. Então você precisa ir até o fim. Só desfruta do prazer aquele que aguenta o processo de Deus. Diga glória a Deus. Diga, eu vou aguentar o processo de Deus e vou desfrutar do prazer que Ele tem para a minha vida. Diga glória a Deus. Quando nós contamos uma experiência para algum amigo nosso, é tão bom você dizer, olha, eu passei pelo fogo, eu passei pelo vale, eu passei pela água, eu subi, eu desci, mas eu venci. Eu venci com o meu Deus. É lindo ou não é? Você tem história para contar. Mas o triste é você dizer assim, olha, eu passei pelo vale, eu passei pelo fogo, mas quando foi para passar pelas águas, eu desisti e eu não tive o prazer. Eu não adquiri a vitória, como triste é. Então, quando você passa por processo, você tem história para contar. Diga glória a Deus. Você tem que se tornar a cada dia mais dependente do Senhor em cada processo na sua vida. A cada dia mais. Ele vai cuidar de você em todos os momentos, em todos os segundos da sua vida. Acredite. No processo de Deus você cresce. No processo do Senhor você amadurece. No processo do Senhor você vê que com as suas forças você não pode nada, mas com Ele você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Com Ele
Algo que seria muito grande se torna muito pequeno, porque o Deus que nós servimos, Ele é maior do que qualquer problema. Ele é maior do que qualquer dilema. Diga graças a Deus. E eu poderia citar muitos processos em tudo na vida. Eu disse para você, seja uma conquista pequena, uma pouca conquista, nós passamos por algum processo. Nós passamos por algum processo. E esses processos faz a gente ver a vida de uma forma diferente. Por mais que eu era muito apegada à minha mãe, por mais que eu não deixei a desejar, porque muitos filhos se arrependem por, nossa, não deu o carinho que minha mãe precisava de mim, eu sempre dizia não, eu sempre estava ali. Mas com essa mudança, eu tenho outra visão quando eu vou lá passear. Muitas das vezes eu vou trabalhar, mas eu procuro trabalhar rapidinho, atender um monte no mesmo dia, para que eu possa desfrutar um pouco mais dela, para mim ficar com ela. Então no processo a gente tem outra visão. A gente olha de outra maneira, de uma maneira que a gente nunca iria olhar se nós não passássemos por esse processo. O povo de Deus, eles precisaram passar por um processo. O povo de Israel precisaram passar por um processo que pendurou 400 anos. 400 anos sendo escravizados pelo inimigo. 400 anos comendo cebola, 400 anos fazendo pirâmides para deuses que não eram deles, vivendo em culturas que não eram a deles. Imagina você trabalhando e ali ainda apanhando. Como é difícil. 400 anos. Mas eles viram coisas que eu e você não viu. Você já viu? Pergunto para vocês. Vocês já viram o próprio maná cair do céu? Quem viu? Porque quem viu, tá, Matusalém, vivendo. Não vimos. Eles viram. E o que eu quero dizer para você, eles tiveram essa experiência. E hoje eu e você vamos ter também experiências com o Senhor. Às vezes não é o próprio maná caindo do céu, mas é algo que só você e Deus vai passar. Só você e Deus vai ter essa experiência, esse contato. Mas se você não passar pelo processo, você não vai ter experiência nenhuma para contar. Experiência nenhuma com Deus você terá. E Moisés, Deus levantou Moisés para que fosse o libertador do povo de Israel. Para quem não sabe, Moisés ele nasceu no Egito, mas chegou lá no Egito um período da vida dele, vou resumir porque não é palavra para hoje, só para você entender. Ele matou um egípcio e ele teve que fugir do Egito. Mas Deus chamou Moisés para que ele voltasse ao Egito e ele libertasse o povo da escravidão. Uma hora a escravidão na sua vida tem que acabar. Uma hora a escravidão na sua vida tem que ter um ponto final. Não é para sempre, meus irmãos. A vitória chega. E Moisés foi chamado para que a vitória daquele povo chegasse. E Moisés ali na sarça com Deus. Deus fala, volta lá, liberta esse povo. E ele pergunta para Deus, quando eu chegar lá, meu Deus, eu vou dizer quem foi que me enviou. Quem eu vou chegar lá e falar que me enviou? Porque quando nós vamos para algum lugar, e nós chegamos lá sem indicação de ninguém, às vezes que tem um nome, mas ali, potente. As pessoas podem até nos tratar melhorzinho. Senta aí, fica à vontade, daqui a pouco eu já te atendo. Mas quando a gente chega, olha, fulano de tal, que já tem um patamar melhor, me enviou aqui e disse que eu seria bem atendido. Disse que você poderia até me dar um desconto. Opa, você quer um café? Você quer um chá? Você quer uma bolachinha? Oferece até massagem no seu pé. É ou não é? Então Moisés pergunta para Deus, chegando lá eu vou dizer o quê? Quem foi que me enviou? Para que o povo acredite em mim, para que aquele povo tenha esperança que Deus me enviou. E Deus fala para Moisés, o eu sou te enviou. Em outras palavras, Moisés precisa caminhar comigo, precisa passar por processos comigo para conhecer quem eu sou. Nesse pouco tempo de sarça, não tem como eu explicar para você quem eu sou. Só tem experiências com Deus aquele que caminha com o Senhor.
E aquele que caminha com o Senhor passa por processos cantando o hino da vitória, porque sabe que não vai ser para a sua morte, mas vai ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E Moisés vai lá. E Deus mostrou quem ele era. Eu sou aquele que a sandália dos seus pés não desgastou em meio ao deserto. Eu sou a coluna de fogo em meio ao deserto, porque a noite é muito frio, precisava de coluna de fogo. Eu sou a coluna de nuvem durante o dia, quando o sol está ali escaldante. Eu sou a sua roupa que não rasgou, que não se perdeu, mas cresceu no seu corpo. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o quarto homem da fornalha. Esse é o nosso Deus. Diga graças a Deus.